Não sei se os irmãos perceberam, desde a primeira até a nona bem-aventurança, é uma frase só, viu aqui? A composição do corpo do discípulo de Jesus, a natureza de Cristo formada no discípulo. Hoje nós vamos ver o que Jesus falou sobre nós, né? Versículo 13, capítulo 5 de Mateus, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Hoje nós vamos ficar no primeiro tópico, que é o sal da terra. É interessante que nesse versículo aqui, Jesus mostra a natureza do crente e o refletor dele para o mundo. Esse primeiro tópico, que é o sal da terra, Jesus diz assim: vós sois, ou vocês são o sal da terra. Aqui não há, não tem condição. Você é sal da terra. Você que é discípulo de Jesus é sal da terra. Agora, nós vamos escolher que tipo de sal queremos ser. Se é o sal temperado, se é o sal excessivo, ou se é aquele sal que não serve para nada, né? Mas é incondicional aqui. Você é sal. Você é o sal da terra. O que Jesus está dizendo aqui? Nós vamos hoje entender o propósito, a aliança de Deus. Por que Ele nos chama de sal? O sal, ele tem todas as atividades, todos os atributos que o próprio Cristo tem. E nós que refletimos a pessoa de Cristo, carregamos essa essência. O sal, ele está ligado à natureza de Cristo na nossa vida, à dosagem de Deus na nossa vida. Se nós somos o sal da terra, significa que a terra está vive sem os discípulos de Cristo, ela está a ponto de putrefação. Muito obrigada. O que o sal, vou dar só um exemplo, quando a gente usa, todo mundo sabe disso, é muito repetido, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. A carne, quando ela está um pedaço de carne assim, o que acontece se deixar ela sem o sal? Ela vai apodrecer, não vai? Agora, o que o sal vai fazer? O sal é só para conservação da carne? Não, ele é o remédio que mata o germe que prolifera a carne, que destrói. O sal é colocado na carne e ele é remédio para aquele pedaço de carne. Então, serve também para conservação, nós sabemos disso. Mas ele mata aquele germe natural da carne e os que estão no ar, né? Esses elementos nocivos que levam a carne a apodrecer. Se deixar ela um dia, ela já começa a não cheirar, não é? E se deixar mais de um dia, já começa a nascer o quê? Bichos mesmo, né? O sal, quando é colocado, ele impede esses germes, esses elementos nocivos de proliferar aquela carne, de destruir, né? Assim é o crente para o mundo. Esse mundo está em estado com um pedaço de carne 3 dias, mas os discípulos de Jesus, que são o sal da terra, é o equilíbrio para que essa terra não cheire mal. Então, o sal tem todos os
Deus, a essência de Deus para nós. Ele é simples, não tem como ele misturar e não sobressair. Quando ele é usado na medida certa, ninguém percebe ele, mas ele está lá, ele dá o sabor, né? Ele é aquele ingrediente mais simples. É interessante que nas prateleiras do supermercado, o sal não precisa de destaque, não precisa de roupagem bonita. A gente traz de anos após anos, a embalagem do sal é praticamente a mesma, azul com branco. No máximo, as que colocam um biquinho vermelho, né? E outros têm também um letreiro vermelho, mas é a mesma embalagem. E ele no supermercado ele não precisa de destaque, ele fica lá no fundinho da prateleira. As pessoas todas vão procurá-lo aonde ele está, não precisa de destaque para vender. Todos precisam do sal, ele é necessário. Jesus então chama os seus discípulos de sal. Nós vamos ver aqui em Lucas, eu vou já li o versículo, né? Sal da terra. Nós vamos entrar no versículo de Lucas, podem procurando aí, Lucas 14, 34, 35. Mas está dizendo assim: nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O que quer dizer insípido? Sal que perdeu o seu valor, perdeu o valor de salgar. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora vamos entender aqui. O sal, mesmo na sua insignificância, ele ainda tem uma significância. Ele serve para ser pisado, né? Se ele não servir para salgar, para temperar, para trazer o equilíbrio, ele vai servir para ser pisado pelos homens. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais adiante. Lucas, quem achou aí, vou ler. Lucas 14, 34, 35 diz assim: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Não tem como, né? Se ele perder o sabor, não tem nada que possa restaurar-lhe o seu sabor, a sua qualidade, a sua utilidade, né? O sal sem sabor não serve nem para o solo, algumas traduções para a terra, nem para o adubo. Algumas traduções para monturo, que quer dizer monte de lixo, e é jogado fora. Lucas está falando: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora aqui está dizendo que o sal, se ele é insípido, ele não serve para nada, não serve para adubar a terra, porque o sal normalmente serve para isso, não serve para o adubo, para fazer um adubo, ou para ser jogado no lixo ali, fazer dele adubo. Ele serve para ser jogado no chão para que os homens sejam pisados. Vou explicar isso. Se ele não servir para nada de utilidade, em lugares onde há muito gelo, tem muito gelo em Israel, principalmente, existe uma época do ano que gela. Esse sal que não serve para nada, ele é jogado no chão para que as pessoas passem por ele e não escorreguem. Então, por isso aqui Jesus fala que para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O que nós vamos entender aqui, espiritualmente falando? O sal, se ele não tiver utilidade, se não for útil de proveito para algum, ele vai ser pisado. Na vida espiritual, aquele que não tem sabor de Cristo, aquele que não representa o tempero do sal, ele serve de escândalo, ele serve para ser chacota dos outros e serve para ser pisado pelos homens. É interessante que quando Cristo fala que nós somos o sal, ele não tira. Essa qualificação é nossa em todo o tempo. Porém, o que nós hoje vamos entender, que nós temos que ter a medida certa do sal na nossa vida, para que ele seja útil. Ainda em
9, 49 e 50 diz assim, ó: cada um será salgado com fogo. Algumas traduções dá provado. O sal é bom para temperar. Está repetindo Marcos, aliás, quem repetiu foi Lucas, né? Porque Lucas, Marcos foi primeiro que ele. Então Lucas repetiu o mesmo que Marcos. Eu vou repetir para dar continuidade. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como tornar o salgado outra vez? Tenha entre vós as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então, Marcos aqui, esse texto, eu peguei esse versículo falando do sal, mas o texto aqui está referido a quê? A escândalo, aqueles que escandalizam os pequeninos de Cristo, os discípulos. Nós temos que ser salgado com fogo, quer dizer, provado no fogo, provado com sal. O Marcos aqui está lembrando os sacrifícios do passado, aonde o sacrifício, o pacto, a aliança do sal foi feita. Por isso ele está dizendo que nós temos que ser provados, salgado pelo fogo. E a continuidade do versículo diz: o sal é bom para temperar, ou seja, é melhor nós termos o equilíbrio do sal na nossa vida do que levar a escandalizar os pequeninos que estão caminhando com Cristo. Por isso ele diz: o sal é bom para temperar. Outras traduções diz: bom é o sal. Tenha entre vós as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então está entendendo aqui o que Cristo quer dizer? Ele está falando sobre o escândalo e mandando, como quem diz, vai ter com sal e vai usar a medida correta do bom sal para não escandalizar os demais, aqueles que estão caminhando a presença dele. E isso nos lembra porque a coisa que intriga muito. Eu sei que há algo tremendo por trás. Lembra da mulher de Ló? Por que ela se transformou na estátua do sal? Ela vivia numa cidade escandalosamente pecadora, aonde existia abominações terríveis de injustiça. E quando o Senhor tirou os 4 daquela cidade, ela não quis abrir mão de tudo aquilo que tinha. Ela olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Ali está a mostra real do que Marcos está dizendo aqui, né? Porque ela preferia viver escandalosamente, preferia viver escandalizando, viver no pecado, na podridão onde não havia o equilíbrio do sal. Ela preferia viver do que caminhar com o Senhor. Ela vira para trás e transforma numa estátua de sal. É interessante isso? Eu tenho certeza que há uma profundidade muito maior por trás. Mas o fato dela não abrir mão do escândalo, da vida, das orgias, do pecado, da podridão do mundo, a transformou numa estátua de sal. Será que isso está dizendo alguma coisa para nós? Será que isso, no texto que nós vemos, que eu não estou lendo o contexto, mas o que Marcos está tratando aqui, está falando de escândalos, aquelas pessoas que escandalizam os pequeninos que andam na presença de Deus. O texto está mandando dizer aqui para ser provado ou salgado pelo fogo, e diz: o sal é bom para temperar, como quem diz, vai ter com sal e usa a medida correta, não escandaliza. Agora vamos abrir lá no Velho Testamento, que eu quero que vocês vamos acompanhar. Quando Deus faz a aliança do sal, o pacto que o Senhor fez, primeiro com Arão, nós sabemos, todos aqui têm conhecimento, que são 12 tribos de Israel, formam a nação de Israel, né? 12 tribos. E nessas 12
12 tribos, uma não recebeu bens materiais. Uma delas, que é a de Levi, foi separado para o serviço de Deus. Só que Deus tomou esse povo, não deu para eles bens materiais, no que se refere à terra, posses, porque Deus queria eles servindo ao Senhor na sua casa, cuidando das suas coisas, porém não deixou eles desamparados. O que acontece? Deus chama Arão e faz uma aliança de sal, é uma aliança perpétua. O que essa aliança simboliza? Simboliza a presença constante de Deus, o pacto de Deus, que Deus cuidaria desse povo perpetuamente, né? E ali foi oferecido o sacrifício que foi chamado de o pacto de sal. Você que abriu Números 18, eu vou ler a partir do 17, só para a gente entender essa aliança do sal que Deus fez com ele. Ali foi usado o sal como o sacrifício, como sinal da promessa perpétua de Deus para com seu povo. Diz assim: mas o primogênito, aqui, como eu já falei, só para os irmãos entenderem, nós vamos dar continuidade à leitura. Aqui, já falei que essa tribo não recebeu herança de terra, mas eles foram amparados. Eu creio que foram o povo mais rico de Israel. Eu acredito, porque todas as tribos de Israel, as 11 tribos, levaram o dízimo, todos os dízimos da sua terra, todo o primeiro rebanho primogênito de cada rebanho foi levado para os levitas, para os sacerdotes, foi levado para eles na direção dos sacerdotes. O sacerdote Arão, que foi o primeiro que Deus fez essa aliança com ele, que essa aliança foi feita com Arão, então, e deram posses de herança, mas eles não tinham a obrigação de cuidar da terra, eles tinham obrigação com a casa de Deus. E esse pacto, essa aliança foi feita com o sal. Vamos ler agora que dá para entender. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatará. Santos são, o seu sangue agirá sobre o lugar. Aqui é a aliança sendo feita, Arão. E a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como será o teu peito do movimento e o ombro direito. E todas as ofertas alçadas da santidade que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto ou aliança ou pacto perpétuo de sal perante o Senhor, e para ti e para a tua semente contigo. E disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Então veja, aqui eles não ganharam herança, porém todo primogênito, todas as ofertas, todos os dízimos, tudo de primeiro, da primeira qualidade de todas as 11 tribos de Israel, foi o Senhor deu para eles. Então tudo que os israelitas, agora imagina a multidão dos israelitas, todos eles
primogênitos de cada animal, tudo era dado para os levitas. Então eu acredito que eles foram o povo mais rico da terra. E aqui está dizendo que esse pacto, essa aliança, é a aliança de sal que Deus fez perpetuamente com eles. Então significa o quê? Que a aliança do sal, ela simboliza a simbologia da promessa eterna do povo de Deus, que Deus separou, que Deus escolheu, né? Nós vamos ter outra confirmação disso, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Segundo livro de Crônicas, 13, vamos ver o que diz. Quando Deus faz aliança com Davi, vamos ver, Deus faz aliança com Davi, segundo Crônicas, eu acho que eu não deixei marcado aqui, eu vou ler o que está, segundo Crônicas 13, 7, só para os irmãos entenderem o contexto, eu vou explicar para ter um entendimento melhor. Ali foi depois que Roboão, filho de Salomão, depois que ele perdeu as 10 tribos de Israel, que o reino de Israel foi dividido entre norte e sul, Abias, filho dele, quis continuar a guerra, porque a guerra nunca acabou entre o reino do norte, Jeroboão e Roboão, filho de Salomão, e depois que ele morreu, seu filho Abias continuou a guerra também. Nunca parou essa guerra. Mas nesse debate onde Abias, que é rei de Judá, ele gritou com Roboão dizendo assim: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos para sempre, por um concerto de sal? Quando Deus fez um pacto com Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, a gente vai ver a aliança que Deus fez com Davi perpetuamente. Essa aliança foi estabelecida com o sal do concerto do Senhor. Então o sal do concerto, esse sal santo, estava presente em todos os sacrifícios, em todos. Vamos ver como era feito. Levítico capítulo 2, versículo 13 diz assim: toda oferta de teus manjares salgarás com sal. Então eu vou explicar depois. Manjar é tudo aquilo, todo fruto da terra, toda a matéria-prima, a farinha de trigo, o azeite, os cereais que é usado, o vinho, os próprios sal, o incenso, todos esses manjares, todas essas oferendas que os israelitas ofereciam para Deus, que era preparada, eles faziam ela misturada com sal, ou seja, temperada com sal santo do sacrifício do pacto. Além de ser temperada com sal, está dizendo ainda mais aqui: não deixará faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Olha, entenda, vamos chegar a esse versículo aqui, versículo 13 de Levítico 2. Primeiro, ele preparou o manjar salgado, temperado com sal, levou para o Senhor. E ainda que está dizendo: e não deixará faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Ainda, em toda a tua oferta oferecerás o sal. O que aqui está dizendo? Além de estar, vou repetir, além dos manjares preparados, está temperadinho com o sal do concerto, eles ainda têm que levar o sal do concerto. E está dizendo que toda a oferta que foi feita diante para o Senhor precisa ter o sal do concerto, que é a simbologia da santidade de Deus no meio do seu povo. Louvado seja Deus. Manjares que lá na lei era preparado, o sal tinha que estar, porque ali estava a essência de Cristo. É por isso que nós somos o sal
sal da terra. Nós temos que ser temperados, equilibrados com o tempero, a essência de Deus. Isso quer dizer para nós que nós temos que andar nos frutos do Espírito. Temos que ter a essência de Cristo na nossa vida, porque nós somos o sal, o tempero. Aonde quer que nós chegamos no mundo, nas trevas, que o mundo está em trevas, está no estado, né? Já com cheiro de podre diante do Senhor, nós somos o tempero do mundo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, que nós somos o sal. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que se nós não usar a quantidade correta do sal de Cristo, e quando as pessoas nos veem, eles não percebem essas coisas naturalmente, mas quem não tem experiência de saber, você chega em algum ambiente, as pessoas têm respeito. Às vezes estão fazendo ou comentando ou qualquer coisa, eles têm respeito à nossa presença, que ali chegou o tempero daquele ambiente, chegou alguém que trouxe um equilíbrio para aquele ambiente, né? Esse equilíbrio é que nós representamos. Por isso que a Bíblia nos chama incondicionalmente, você querendo aceitar ou não, ela diz que você é sal, vocês são sal. Vocês são, isso não é discutido, não está dizendo assim, ó, você precisa fazer isso para ser sal, você precisa fazer isso para ser sal, você é sal. Agora, esse equilíbrio, essa medida, nós vamos aprender essa dosagem com a essência de Cristo na nossa vida. Isso é comigo e é com você. Esse equilíbrio, essa quantidade exata que dá o sabor, sem aparecer e sem, se for retirar, vou dar o exemplo de novo da comida, como nós falamos exatamente assim. Se a gente faz uma comida que não tem sal, você pode pôr o tempero que for, que não vai aparecer. Mas se vai a dosagem correta do sal, a comida é saborosa. Mas alguém atribuiu aquele sabor à comida, ai, que sal gostoso. Se for uma carne, vai dizer, como churrasco, não, mas que churrasco gostoso. E nela só tem sal, né? Só o sal, vai dizer, o atributo não é para o sal. É por isso que o Senhor Jesus, ele fez esse conceito de sal no seu povo, com essa simbologia, porque todos os atributos do sal, em tudo onde ele chega na medida certa, é o atributo de Cristo. Porque não aparece a pessoa que é o sal, nós somos o sal na medida, ele não aparece, ele é colocado, ele dá o sabor, traz tudo ali, mas se alguém, como eu acabei de dizer, for dizer que aquela comida está gostosa, não vai atribuir, nossa, mas o sal é gostoso, o sal está gostoso, vai dizer o arroz está gostoso, o feijão está gostoso, tudo é gostoso, mas quem deu o sabor para esses alimentos? O sal. Por isso que Jesus nos chama de sal. E o sal, ele é a simbologia, a essência, a santidade de Deus na terra com os homens, né? Nós vimos o Levítico, né? Os manjares nós já vimos. Êxodo 30:35, quando foi preparar lá no tabernáculo, foi preparar o incenso santo, né? O incenso também teve que ter o sal do conceito. Diz assim, peguei o versículo. Diz fará o incenso um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado. Na tradução corrigida não está escrito sal, mas nas outras traduções está escrito temperado com sal. Inclusive a sua evangelista, a sua tem sal? Temperado. Segunda arte dos temperado com sal puro e santo, exatamente. Esse incenso, segundo a arte do perfumista,
que é aquele perfume ou incenso que era queimado no altar de incenso no tabernáculo, ele era preparado com todos os ingredientes aromáticos, que a gente vai ver lá em Êxodo 30, quem quiser ver, mas tinha que ser temperado com sal do concerto. E esse sal é temperado com sal do concerto, que é puro e santo. O sal não podia ter a mistura, ele era o sal do concerto. Então, tudo que era feito na casa do Senhor tinha que ter a simbologia, tinha que ter o sal do concerto. Lembra quando Eliseu, quando eles mudaram para uma cidade, lá em, se não me falha a memória, 2 Reis 2, lá no meu texto, onde as águas eram amargas, as águas ali estavam matando o povo. O que Eliseu fez? Ele pediu um prato ou uma taça, né? Ele pediu sal e com o sal ele jogou na água e ali para frente a água tornou-se doce, natural para beber, potável, né? E a terra que era infértil passou a produzir, porque jogou o sal. Agora com isso nós hoje não vamos sair daqui igual muitos aí faz, joga sal grosso para pisar o sal, quando ele é jogado para pisar, simboliza que ele não serve para mais nada, só para ser pisado pelos homens, né? Como a Bíblia está dizendo. Então, essa ideia de jogar o sal na terra não tem a ver, né? Aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós que somos o próprio sal, nós somos o sal da terra, nós que somos o tempero desse mundo podre, esse mundo que ainda não está podre totalmente, porque a igreja do Senhor está aqui, o sal do Senhor está aqui. Então nós somos o sal que dá o equilíbrio, que dá o tempero para o mundo. Então Jesus, quando ele atribui os seus filhos, seus discípulos, seus seguidores como o sal desta terra, louvado seja Deus, a essência de Cristo na vida dos seus discípulos, louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui o fruto, né, do Espírito, ou seja, a essência do sal em movimento na sociedade, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria intensa, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então veja aqui que nós temos que ter esses frutos, é a essência do verdadeiro sal, o sal que usa na quantidade certa, o sal que tempera a sociedade, né? Louvado seja Deus. Vê ainda Colossenses 4:6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então Paulo aqui está dando o exemplo próprio que Cristo nos falou, que o nosso falar, a nossa conduta deve ser temperado com sal. Devemos ter a dosagem certa no meio da sociedade. Devemos andar de forma que nem é salgado demais, porque o salgado demais provoca escândalo. E o que não tem nenhum sabor insosso, esse só serve para ser pisado pelos homens. Não serve para adubar a terra, não serve para o lixo, o montão, né, como o Lucas fala, lá no monturo, né, que é o lixo. Ele não serve para mais nada, a não ser para jogar no chão e ser pisado, ser humilhado, ser maltratado pelo mundo, ou seja, porque não dizer pelo próprio Satanás, né? Porque
sem a essência de Cristo, sem brilho, dessa aliança, sal, desse pacto que Deus fez com o seu povo, que é uma aliança eterna, que no Velho Testamento era só uma simbologia, no Novo Testamento é Cristo e nós. Nós somos a pessoa que conduz o Cristo vivo. Ele é o tempero ideal para a sociedade. Ele é o tempero que impede a sociedade de apodrecer. Todos os sacrifícios que foram feitos no passado tinham sal conserto, sal puro e santo. Hoje nós somos esse sal, esse tempero de Cristo na sociedade. Para onde nós vamos, nós estamos salgando. Agora, a nossa responsabilidade é escolher quantidade exata, né? Isso aí está conosco. Escolher quantidade de sal para fazer aquele tempero saboroso, nem aparecer demais e nem de menos. Ter o equilíbrio, tempero exato. Então, hoje nós vamos sair daqui entendendo que não precisa como ser o super-homem na presença de Deus. Você é sal. Foi Jesus que falou. Vocês são o sal da terra. Vocês são. Não quero saber de mais nada. Vocês são. Foi Jesus que disse. Jesus que falou. Depois daquele sermão do monte, depois que nós estamos ainda no sermão do monte, né? Depois daquelas bem-aventuranças, é a formação do caráter de Cristo na nossa vida. Nós então agora estamos prontos para ser o sal do sacrifício. Nós somos o sal ambulante que está dando tempero, impedindo que as narinas do Senhor sentem cheiro de podre do mundo. Porque nós estamos andando no meio do povo, nós estamos impedindo que eles sejam comidos de bicho, né, com melhores.